Muito bem. No nosso estudo passado, nós levantamos a questão do reino de Deus, né? O que significa, né? Nós pegamos, vou colocar aqui o último parágrafo do estudo que nós fizemos, né? Acho que esse aqui, isso. Então, nós fizemos a leitura da mensagem de Emmanuel. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Nas leis do destino, né? Falando que Deus não nos sentencia a ninguém a torturas eternas, aí Emmanuel vai trabalhando essa ideia, né? Aí ele coloca um ponto que eu achei interessante a gente refletir, que diz assim: não sofismemos a palavra de Jesus quando prometeu ao companheiro de sofrimento no Calvário que estaria com ele no paraíso, como poderia estar em qualquer instituto de educação no mundo espiritual, porque foi o próprio Cristo que nos informou de maneira incisiva que o reino de Deus está dentro de nós. E essa é a questão. O que significa, né? Está o reino de Deus, está dentro de nós. Estava lembrando daquela passagem do livro Boa Nova, as primeiras pregações, né? Que Jesus comenta. Eu gostaria de estudar esse capítulo com vocês, se vocês estiverem de acordo, para a gente procurar compreender como que a gente identifica o reino de Deus dentro da gente, né? Queria trocar uma ideia com vocês em relação a isso, né? Que eu acho um ponto muito importante, que Jesus colocou que essa é a tarefa dele, trazer o reino de Deus para os nossos corações, né? Se vocês estiverem de acordo, a gente dá uma estudada no Boa Nova aqui, dá uma paradinha e entra nesse livro. Deixa eu achar o danadinho aqui. Chama As Primeiras Pregações, está no capítulo 3 do livro Boa Nova. Tudo bem? Se ninguém falou nada, estou concordando, né? O livro Boa Nova, ele conta várias passagens de Jesus entre nós, né? Esclarece bastante coisa. É um livro assim que eu recomendo sempre. Ele fala do Novo Testamento, né? E traz informações que não estão, muitas vezes, divulgadas nesse livro Novo Testamento. Aí conta para a gente, né? Humberto de Campos, né, nos conta que nos primeiros dias do ano 30, antes de sua gloriosa manifestações, avistou-se Jesus com o Batista, no deserto triste da Judéia, não muito longe das areias ardentes da Arábia. Ambos estiveram juntos por alguns dias, em plena natureza, no campo ríspido do jejum e da penitência do grande precursor. A gente tem notícia no Evangelho que João Batista se alimentava de gafanhoto e mel, né? Não é isso, Genivaldo? Então, você passar ali no deserto comendo gafanhoto e mel, né? Mel tudo bem, né? É isso mesmo, né, Gê? O gafanhoto ele é muito abundante na determinadas épocas do ano, né? Uhum. E tem muita proteína, então faz um filezinho de gafanhoto, né? Interessante, né? Até que o mestre divino, despedindo-se do companheiro, demandou o oásis de Jericó, uma bênção de verdura e água, entre as inclemências da estrada agreste. De Jericó, dirigiu-se então a Jerusalém, onde repousou ao cair da noite. Pelo jeito é perto, né, Gê? Jericó e Jerusalém são cidades próximas, né? Cerca de 26, 28 quilômetros, uma na outra. Só tu mandava, hein? Nossa Senhora. Sentado como um peregrino nas adjacências do templo, Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes, de pensadores ociosos, que se sentiram atraídos pelos seus traços
de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram sem maior interesse, mas Hanã, que seria mais tarde o juiz inclemente de sua causa, aproximou-se do desconhecido e dirigiu-lhe, com orgulho: Galileu, que fazes na cidade? Passo por Jerusalém, buscando a fundação do reino de Deus, exclamou Cristo, com modéstia, nobreza. Aí Jesus já toca nessa questão do reino de Deus, aí nessa conversa com Hanã, né? E Hanã era o juiz do Sinédrio, né? O sacerdote do Sinédrio tinha papel de juiz, né, Genival? Eles tinham esse papel, né? Interessante isso. Então, Jesus já encontrou com o juiz dele, né? Interessante. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. E que pensas tu venha a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens, esclareceu Jesus com grande serenidade. Obra divina no coração dos homens. A primeira dica, né? Interessante. Primeira dica aqui. Obra divina no coração dos homens. Essa obra está meio esquecida por uns tempos, né? Obra divina em tuas mãos, revidou Hanã, com uma gargalhada de desprezo. E, continuando as suas observações irônicas, perguntou: com que contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são teus seguidores e companheiros? Acaso terá conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? Você vê aí a materialidade acentuada, né? Ainda na cultura, né? Dos sacerdotes, né? Então precisa de ter um rei, de ter um. Por isso foi difícil entender Jesus na época, né? Porque eles imaginavam a vinda de um Messias, não aceitaram até hoje que Jesus é o Messias, né? Porque ele veio da Galileia, né? Nada de bom vem de lá, né, gente? Meus companheiros há de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Sim, observou Hanã. Os ignorantes e os tolos estão em toda parte na terra. Certamente que esse representará um material de tua edificação. Entretanto, propões-te realizar uma obra divina e já viste alguma estátua perfeita modelada em fragmentos de lama? Para a resposta de Jesus, que para quem tem que meditar, né? Sacerdote, replicou-lhe Jesus, com energia serena. Nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o sentimento. E nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Este parágrafo me remeteu lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na lei de amor, que fala que no início a gente só tem sensações, né? E depois a gente tem instintos, depois nós temos sentimento. E o sentimento principal, né, é o amor. Então, se vocês foram lá na lei do amor, ele coloca isso. E é interessante que Jesus está citando, né? Nenhum mármore mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E quando a gente vai trabalhando esse sentimento e chega no amor, né, pela boa vontade sincera, a gente está ajudando a completar a alma, né, a obra, né, do reino de Deus em nós. Então, seja o amor é que vai, o sentimento de amor verdadeiro, né, como Jesus nos ensinou, é que vai dar essa beleza, né, o reino de Deus no nosso coração. Mas vamos em frente. E Hanan fica impressionado, né? Impressionado com a resposta firme e inteligente. O famoso juiz ainda interrogou: conheces Roma ou Atenas? Voltou para a terra, né? Quer ficar na terra. Conheço o amor e a verdade, disse Jesus convictamente. Tem ciência dos códigos da corte
providencial e das leis do tempo? Inquiriu Hanan inquieto. Já ficou incomodado, né? Sei qual é a vontade do meu pai que está nos céus, respondeu o mestre brandamente. Interessante, né? A gente estava estudando Paulo Estevão e o José Sodeb foi alertado, fique atento com a vontade do pai, né? Que às vezes a vontade dele é que você fique tranquilo, apesar de toda injustiça aparente que está acontecendo, né? E às vezes a gente tem que ficar muito atento com isso. Qual é a vontade do pai nesse momento, né? Aí é aquilo que o Faustinho está lembrando, ora e vigia, meu irmão. O sacerdote contemplou irritado e, dirigindo-lhe um sorriso de profundo despeito, demandou a Torre Antônia, em atitude de orgulho e superioridade. A Torre Antônia fica na entrada de Jerusalém, né, Genival? Fica ali os militares, né? Os romanos construíram a Torre Antônia bem pertinho do templo, para ficar vigiando os judeus mais de perto e para pisar no orgulho deles. Era bem próximo ao templo. Então, toda hora passava os pelotões lá, né? Os centuriões, né? Interessante. O romano também não é fácil, não, né? Então, vamos lá. No dia seguinte, pela manhã, o mesmo formoso peregrino foi ainda visto a contemplar as maravilhas do santuário. Ante alguns minutos, de internar-se pelas estradas banhadas de sol, a caminhos da sua Galiléia distante. Caminha mesmo. Daí, algum tempo, depois de haver passado por Nazaré, descansado igualmente em Caná, Jesus se encontrava na circunvizinhança da cidadezinha de Cafarnaum, como se procurasse com viva atenção algum amigo que estivesse à sua espera. Em breves instantes, ganhou as margens do Tiberíades e se dirigiu resolutamente a um grupo alegre de pescadores, como se de antemão os conhecesse a todos. A manhã era bela, no seu manto diáfano, de radiosas neblinas. As águas transparentes vinham beijar os eloendros. Aí aqui o pessoal tem caridade com a gente, que coloca o espécie de planta, também conhecida como espirradeira ou loendro. Eu não sei se nós temos isso aqui no Brasil, né? Espirradeira, já vi esse nome, mas não conheço. Da praia, como se brincasse ao sopro das virações perfumadas da natureza. É interessante que Humberto de Campos vai assim desenhando o cenário, né, do encontro de Jesus, que é muito bonito, né, isso. Os pescadores entoavam a cantiga rude e, dispondo inteligentemente as barcaças móveis, deitavam as redes, em meio à profunda alegria. Jesus aproximou-se do grupo e, assim que dois deles desembarcaram em terra, falou-lhes com amizade. Simão e André, Pedro e André, né? Filhos de Jonas, vêm de parte de Deus e vos convido a trabalhar pela instituição de seu reino na terra. Então, é escolhido, né, os dois primeiros discípulos, né? A André lembrou de já o ter visto nas cercanias de Betsaida e de que lhe haviam dito a seu respeito, enquanto Simão, embora agradavelmente surpreendido, o contemplava eleado. No entanto, quase a um só tempo, dava expansão aos seus temperamentos acolhedores e sinceros. Exclamaram respeitosamente: sede bem-vindo. Jesus então lhes falou docemente do Evangelho, com um olhar encendido de júbilos divino. Estando muitos outros companheiros do lago a observar de longe os três, André, manifestando a sua tocante ingenuidade, exclamou, comovido: um rei? Mas em Cafarnaum existe tão poucas casas. É interessante que eles voltam para o material, né?
Então, assim, Jesus está falando de coisas transcendentes, né? Mas naquela época, imagina, pescadores simples compreender, né? Olha o trabalho, né, de preparo que Jesus teve, né, junto aos seus primeiros discípulos. Ao que Pedro obtemperou, como se a boa vontade devesse suprir todas as deficiências. O lago é muito grande e há várias aldeias circundando essas águas. O reino poderá abrangê-las todas. Isso dizendo, fixou em Jesus o olhar perquiridor, como se for uma grande criança meiga e sincera, desejosa de demonstrar compreensão e bondade. O Senhor esboçou um sorriso sereno e, como se adiasse com prazer as suas explicações para mais tarde, inquiriu generosamente: quereis ser meus discípulos? André e Simão se interrogaram a si mesmos, permutando sentimentos de admiração embevecida. Refletia Pedro: que homem seria aquele? Onde já lhe escutaram o timbre carinhoso da voz íntima e familiar? Ambos os pescadores se esforçavam por dilatar o domínio de suas lembranças, de modo a encontrá-lo nas recordações mais queridas. Não sabiam, porém, como explicar aquela fonte de confiança e de amor que lhes brotava no âmago do espírito. E, sem hesitarem, sem uma sombra de dúvida, responderam simultaneamente: Senhor, seguiremos os teus passos. Aqui a gente vê claramente que esse contato de Jesus com eles já era um contato espiritual de longa data, né, Genivaldo? Já vieram já, né, na simplicidade de vida de pescador, mas é bonita essa descrição, porque mostra, né, essa afinidade que às vezes a gente tem com as pessoas, né, que a gente encontra, assim, nunca viu, e a gente se sente tão bem com a pessoa, que gera aquela confiança, aquela vontade de estar ali trabalhando junto, vivendo junto, né? E esse é um sentimento, você imagina você ter isso com Cristo, né? Uma coisa maravilhosa. Jesus os abraçou com imensa ternura, e como os demais companheiros se mostrassem admirados e trocassem entre si ditérios ridicularizadores, o mestre, acompanhado de ambos de grande grupo de carinhosos, curiosos, se encaminhou para o centro de Cafarnaum, no qual se erguia a intendência de Antipas. Esse é Herodes, né? Não é isso, Janival? Ali era... Havia morrido Herodes o Velho, né? Aquele que mandara matar os recém-nascidos, e quando ele morreu, o reino foi dividido em 4 tetrarcas, né? O Herodes o Antipas que ficava naquela região ali do Cafarnaum, dessa região aí. E havia construído ali um palacete, né? Um lugar lá onde ele enaltecia César, né? Interessante. Então, vamos lá. Entrou calmamente na coleteria e, avistando o funcionário culto, conhecido como publicano da cidade, perguntou: que faz tu, Levi? O interpelado fixou com surpresa, mas seduzido pelo suave magnetismo do seu olhar, respondeu sem demora: recolho impostos do povo, devidos a Herodes. Queres vir comigo para recolher os bens do céu? Perguntou-lhe Jesus com firmeza e doçura. Levi, que seria mais tarde o apóstolo Mateus, aqui confirma, né, que quem traduz o evangelho muitas vezes fica na dúvida se Levi foi realmente. E aqui Humberto de Campos vem confirmar para a gente, né? Ele realmente é o Apolo Mateus, que, sem que pudesse definir as santas emoções que lhe dominaram a alma, atendeu comovido: Senhor, estou pronto. É como se o cara tivesse um emprego na Receita Federal, ganhando aí seus 40 mil reais por mês. Chega Jesus, vem aqui, ó. Você não vai ter salário, não vai ter nada, mas você vai recolher os bens do céu. Nós iríamos? É interessante, né, gente?
Então vamos, disse Jesus, abraçando. É muito linda essa passagem de Jesus. Em seguida, um numeroso grupo se dirigiu para a casa de Simão Pedro, que ofereceram ao Messias acolhida sincera em sua residência humilde, onde o Cristo fez a primeira exposição de sua consoladora doutrina, esclarecendo que a adesão desejada era do coração sincero e puro, para sempre. As claridades do seu reino iniciou naquele instante a eterna união dos inseparáveis companheiros. Então, o primeiro evangelho no lar foi feito na terra, foi feito por Jesus, né? E nós temos lá aquele livro, né? Jesus no Lar, de Neo Lúcio, que conta, né, esses vários encontros de Jesus na casa de Pedro, né? Acredito que nem todos, mas aqueles mais, vamos dizer assim, mais significativos, né? Na tarde desse mesmo dia, o mestre fez a primeira pregação da Boa Nova na Praça Ampla, cercada de verdura e situada naturalmente junto às águas. Aí Jesus começa realmente o trabalho, né, da evangelização, da preparação de seus discípulos, né? No céu vibravam harmonias vespertinas, como se a tarde possuísse também uma alma sensível. As árvores vizinhas se acenavam os ramos verdes ao vento do crepúsculo, como mãos da natureza que convidasse os homens à celebração daquele primeiro agape. Aí ele explica o que é agape aqui, né? Refeição que os primeiros cristãos faziam em comum. Ágape, isso. Ágape. A Cláudia está corrigindo mesmo a minha pobreza. Muito bem, Cláudia. Ágape. Não, e a palavra é essa mesmo, é ágape, desculpa. Interessante, né? Ágape. E diz que assim, eu já vi algumas explicações, né, sobre essa palavra, né, Genival? É isso. Como se fosse aquele encontro de um amor verdadeiro, né, entre as pessoas que têm um amor verdadeiro entre si, né? É o agape, né, esse encontro. Então, quando a gente se reúne em nome de Jesus e sente aquela alegria, aquele enlevo, né, a gente está tendo esse ágape, né? Corrigir de novo. As aves ariscas pousavam de leve nas acaparreiras. Que explica também. Arbusto espinhoso mediterrâneo, cujos botões florais são usados como condimento. Família da caparidáceas, o mesmo que é o capar. Muito bom no peixe, né? Eu não gosto, não. Ele tira todo o gosto do peixe. Você acha? Portuguesada adora, viu? Com atum eles gostam. Mais próximo é como se também desejasse senti-lo. E na praia extensa se contemplava uma grande multidão de pescadores múltiplos, de mulheres aflitas por continuadas flagelações, de crianças sujas e abandonadas, misturados publicanos pecadores com homens analfabetos e simples, que haviam corrido ansiosos por ouvir. Quando eu li isso aqui, eu lembrei muito da reunião debaixo do abacateiro do Chico Xavier, né? Eu lembrava muito esse ambiente, né, de várias situações sociais ali junto, ouvindo o Evangelho. Então, o Chico trouxe muito de Jesus para nós, né? Então, vamos lá. Jesus contemplou a multidão e enviou-lhe um sorriso de satisfação, contrariamente às ironias de Hanan. Ele aproveitaria o sentimento como um mármore precioso e a boa vontade como cinzel divino. Os ignorantes do mundo, os fracos, os sofredores, os desalentados, os doentes, os pecadores, seriam em suas mãos o material de base para a sua construção eterna e sublime. Converteria toda a miséria e toda a dor num cântico de alegria e, tomado pelas inspirações sagradas de Deus, começou a falar da maravilhosa beleza do seu reino.
magnetizado pelo seu amor, o povo escutava num grande transporte de ventura. No céu havia uma vibração de claridade desconhecida. Ao longe, no firmamento de Carnaum, o horizonte se tornara um deslumbramento de luz, bem no alto, uma cúpula dourada e silenciosa, as nuvens delicadas e alvas tomavam a forma suave das flores e dos arcanjos do paraíso. Então, nessa lição, Jesus vem falar desse reino de Deus, né? Para nós, né? Aí eu pergunto, como é que você sente essa mensagem, né? Aproveitaria o sentimento como um mármore precioso e a boa vontade como cinzel divino. Então, para a gente construir o reino de Deus nos nossos corações, né? Como a humanidade está precisando disso, né? Estava pensando, a gente criar a verdadeira fraternidade entre nós, né? Então, a questão da vontade, né? A importância disso, a gente querer construir isso, a gente ir trabalhando esses valores que Jesus trouxe para nós, né? E é uma construção que cada um de nós vai fazer, porque o reino de Deus está em cada coração, não é isso? Não é algo assim que se constrói no todo, se constrói de coração em coração, né? Isso que eu achei é muito importante a gente estar meditando sobre isso, né? O que significa isso, né? Na mensagem de Emmanuel e agora essa mensagem de Humberto de Campos. E aí, Faustinho? Eu acho que um fato que vem bem de encontro com o que foi lido aqui é relembrar o texto que a Cláudia leu hoje, Lágrimas e Sacrifícios. As palavras e atitudes de Abigail e do irmão dela, mediante todo aquele sofrimento, aonde estava o coração deles? Aonde estava o pensamento deles? E no finalzinho, né, da leitura da Cláudia, que ela leu quando Abigail vê o pai e o irmão lá sendo açoitados. Esse é o reino de Deus. Passar por essa experiência, você tem que ter fé, você tem que ter confiança, você tem que ter amor. Que você cair de joelhos perante o seu algoz e pedir a ele que lhe perdoe, ele aproveitaria o sentimento como mármore precioso e a boa vontade como cinzel divino. Quem de nós, se tivesse numa situação que estaria Abigail e Gesiel, cairia de joelhos? Os que a gente sempre conversa, Chico, Maria Tereza, Irmã Dulce e tantos outros, nos seus momentos de retiro, de reflexão, quantas vezes eles devem ter ajoelhado e rogado a Deus forças para passar pelo que eles estavam passando. Hoje a gente estuda uma doutrina que permite a integração entre os encarnados e os desencarnados. Quantos de nós teria a força para poder sentir o espírito que está se aproximando, necessitado, doente, ou que seja um algoz nosso, um cobrador nosso, e
mentalmente nos colocarmos de joelho perante eles e pedir a eles perdão pelo que nós fizemos. Eu acho que é talvez uma das formas que Jesus quer dizer como é o reino de Deus. Porque quando você estava lendo aqui, muita coisa começou a virar na minha cabeça e voltou tudo para o texto, né, do Paulo e Estevão. E aquilo começou a virar, e eu queria interromper, mas eu não conseguia, e eu falei, deixa quieto. Né? Mas esse pedacinho primeiro que a Cláudia leu, a hora que eles estão ali na prisão, que ele fala, e a leitura de ontem, você se lembra? Então, eram pessoas que eles tinham a todo instante Deus e Jesus no coração. E hoje é uma coisa que nós não conseguimos viver isso. E deveríamos, né, ficar mais atento, ficar mais próximo, né, dos ensinamentos que a gente lê aqui, que a gente estuda, que a gente conversa, que a gente discute, mas a gente volta um pouquinho e cai no que fez o pai de Abigail e Gesiel, né? Naquele momento que você está ali, acontece uma coisa, você já solta os cachorros, xinga, fica bravo. E aí? Bom, a gente tem conhecimento? Tem. A gente conhece os caminhos? Conhece. A gente sabe o que precisa fazer? Sabe. E faz. A gente se deixa tomar, às vezes, pelo sentimento, pelo momento que você está vivendo. Eu acho que é muito isso que Jesus quis dizer aqui, que o Humberto de Campos colocou aqui, né? Exatamente isso. Aí pode perguntar assim, poxa, mas, né, como é que você vai olhando para Jesus dizer que não? Mas teve muitos que disseram. Teve muitos que disseram. E mesmo, né, esse que estava lendo um pouquinho antes aqui, que é o, Hanan. o sacerdote, né, qual Hanan. era o maior medo dele? É que Jesus ali pudesse ser mais inteligente, mais culto que ele, em palavras simples. Ou seja, ele sentiu-se ameaçado pela bondade, pelas palavras de Jesus. E ele procurou de todas as maneiras se sobrepor. Ou seja, né, no modo bem nosso, eu sou melhor que você, porque eu conheço tudo no mundo, mas não conheço o amor, não conheço o perdão, não conheço a bondade. Então, quando ele se sentiu ameaçado por coisas que ele não sabia, mas ele não teve a humildade de reconhecer isso. Eu posso até estar fazendo uma bagunça aí no que eu estou falando, mas é, o que a Cláudia leu do estudo anterior com isso que está aqui agora tem muito a ver, no meu ponto de vista. O Fausto, cada vez mais eu vejo assim a mão da espiritualidade nos nossos estudos, né?
que eles vão intuindo a gente de trazer esse, aquele assunto, tem a sequência. Então, assim, isso traz, pelo menos para o meu coração, traz, assim, bastante alegria de ver a presença, esse cuidado, para que a gente tire o máximo proveito, né, desses nossos estudos, no sentido de ganhar força, né? Que eu acho que um ponto, o que Jesus olhava, o sentimento como um mármore precioso. Então ele via o que a pessoa trazia de bom no coração, né? E o que ela tinha de boa vontade para que ele pudesse falar e motivar a pessoa a fazer as suas transformações. Alguns estavam prontos, como Pedro, André, o próprio Levi, né? Eles estavam prontos. Mas a maioria de nós ainda não estamos nesse ponto, né, de transformação. Então ele conta ali, ele vê o mármore bruto ali, né, no coração da gente, mas ele fala assim, através da boa vontade deles, nós vamos esculpindo, né, esse homem novo, né? Então é muito importante a gente trazer, cada um de nós, na minha visão, né, trazer para a nossa vida. E o que nós podemos fazer agora? Não adianta, a gente não vai virar santo do dia para a noite, né? Mas a ideia desse estudo, dessas leituras, é a questão da transformação moral, né? Que esse é o grande desafio, né, de todos nós. Mais alguém gostaria de comentar? Acharam legal a gente entrar nesses pontos, né? Ô, Nilson, por gentileza. É claro que a faladeira ia falar, né? É muito bom ler esse texto aí da Boa Nova. Eu não conheço, não tenho esse livro aí. O que eu vejo nessa passagem aí de Jesus procurando os seus discípulos, né? O mais que pega, e unindo também, né? Que nem o Faustinho falou, que relembra até o Paulo Estevão, né? É que Jesus, ele procura cooperação, né? E aquela coisa que fala também lá em Paulo Estevão, não há amor se não houver cooperação. Então eu vejo que o crescimento da gente, o crescimento de melhora, né? A melhora interior nossa, pode se dar através dessa cooperação que a gente tem entre nós, dessa ajuda, desse estudo, essa procura de Jesus com os discípulos que fez a obra divina, né, nos corações dos homens, que continua ainda hoje, né? Continua. Eu acredito que aqui estamos mesmo, que nem você disse, como a espiritualidade ajuda a gente. Já pensou? Olha só o quanto que a gente aprendeu hoje aqui. Quanta coisa que fez mexer dentro da gente, né? É muito lindo esses textos. É muito lindo. Eu acho assim, para mim, esse cinzel aí que fala, né? Que vai fazendo como é que se diz? A obra, né? A gente vê a pessoa fazendo aquele movimento de aparecer, né? A arte, a coisa que tem que ser, que é aquilo que Jesus trouxe para nós, né? Da gente crer, ter fé, confiar sempre, né? Que é o que aconteceu mesmo com a Abigail e Jeziel. Então, eles, por tudo que estava sendo passado, as provações, eles tinham fé, esperança, né? E tinha a mãe, né, de lembrança. Mas é muito, muito legal. Muito bom. Eu estava lembrando aqui a orientação do Preto Velho, Pai Tomé, né? Ele falando assim, ó filho, quando você está lidando com as pessoas, você está pisando em terra santa. Então, quando vem assim, o Faustino lembrou muito a gente nas reuniões mediúnicas, né? É quando vem um espírito sofrendo ou revoltado, ou até um antigo credor nosso, a gente, ali tem um coração também, né? Que está precisando
de receber, né? Às vezes a gente precisa pedir perdão a esses irmãos também. Então a gente está pisando em terra santa, quer dizer, a gente tem que ter muito cuidado em lidar com as pessoas, com aquilo que a gente fala, como a gente fala, né? Quando você vai fazer uma palestra, ou mesmo um estudo aqui, o objetivo é trazer alegria para o coração, é trazer alívio, consolo, né? Não é trazer sofrimento nem dor, quer dizer, a ideia toda é que nós estamos tocando em Terra Santa, nesse mármore sagrado, né? Nesse mármore sagrado. Agora, o trabalho é de cada um nosso, né? Não podemos exigir da pessoa que ela faça mais rápido ou mais lento, ela é dela, né? E é um terreno santo, o coração de cada um de nós é um terreno santo. Que a gente tenha muito cuidado nas nossas reuniões mediúnicas, nas nossas palestras, nos nossos estudos, para que a gente realmente traga essa presença de Jesus, essa alegria, né, que é estar com o Mestre Divino. Então, é muito lindo, assim, me toca muito falando da minha pessoa, né, me toca muito o Evangelho, né? Longe ainda de ter esses valores dentro de mim, mas a gente está buscando, né? Vamos devagarzinho. Mais alguém? Genivaldo, estamos falando do assunto que você gosta muito, que é Evangelho, né? Voltando lá no Sinédrio, em Jerusalém. Muito bom. Então vamos voltar ao nosso livro, né? Ao nosso querido livro. Nós paramos aqui, deixa eu abrir aqui direitinho, só um segundo. Nós paramos aqui no item 10, né? Nós terminamos o item 10. Está uma confusão no meu livrinho aqui. Nós estamos agora, invoca-se a favor do dogma da eternidade das penas, né? Isso, nós paramos nessa leitura. Nós começamos a ler o item 10, né? Deixa eu ver o próximo aqui. O item 16 começa aqui. Invoca-se ainda a favor do dogma da eternidade das penas o seguinte argumento: a recompensa concedida aos bons, sendo eterno, deve ter como contrapartida uma punição eterna. É justo que se equipare a punição à recompensa. Ora, Deus criou a alma com o objetivo de fazê-la feliz ou infeliz? Evidentemente, a felicidade da criatura deve ser a finalidade da sua criação. Se assim não fosse, Deus não seria bom. A alma alcança a felicidade por seu próprio mérito, cujo resultado, uma vez adquirido, ele não pode perder. A perenidade da felicidade é, portanto, a consequência da sua imortalidade. Mas antes de chegar à perfeição, a alma tem que sustentar lutas e a travar combate com as más paixões. Esse é o nosso período, né? Onde nós estamos, né? Antes de chegar à perfeição, a alma tem que sustentar lutas e a travar combate com as más paixões. Não a tendo criado perfeita, mas suscetível de o ser, para que a alma tenha o mérito de suas obras, ela pode cair em faltas, consequência da sua fraqueza natural. Se por conta de uma queda ela devesse ser punida eternamente, poder-se-ia perguntar por que Deus não a criou mais preparada.
Aí tem um comentário 80 aqui, que vale a pena a gente... Aqui o Paulo de Figueiredo vem falar um pouquinho, né, da questão da teoria, né, da espírita, que está na Revista Espírita de junho de 1863, do princípio da não retrogradação dos espíritos. Ele coloca o seguinte: a teoria espírita supera o dogma da queda da alma, pecado, karma, criada a partir da falsa ideia de que Deus teria criado os espíritos perfeitos em moral e sabedoria. Então, a gente, pela doutrina espírita, tem a notícia que nós fomos criados simples, ignorantes, perfectíveis, né? E que, ao longo de nossas experiências, em reencarnação, nós vamos saindo do estado da simplicidade, né? Para o estado da sabedoria, né? E ressignifica racionalmente o termo castigo e pena, enquanto consequência natural da falta, baseada em leis deduzidas pelos fatos esclarece. Não há queda senão na passagem de um estado relativamente bom a um estado pior. Ora, o espírito criado simples e ignorante está em sua origem no estado de nulidade moral. Esse é um termo muito interessante para a gente pensar, né? Nulidade moral e intelectual, ou seja, ele não desenvolveu ainda nas primeiras encarnações dele nem a moral e nem a razão. Ele é nulo ainda, ele está no processo de crescimento. Isso talvez seja um pouquinho difícil da gente entender, né? Mas eu acho isso fundamental. Né? Uma coisa importante, pessoal, a teoria espírita não está só, né, a doutrina espírita não está só nas obras, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênesis. Ela está também contida na Revista Espírita, que muita coisa foi complementada por Kardec ao longo das edições da revista. Vale a pena a gente estudar também, né? Por isso que o Paulo Figueiredo tem esse cuidado, né, de trazer essas informações da Revista Espírita para nós. Como a criança que acaba de nascer. A criança que acaba de nascer não é nula em moral e intelectualmente, não sabe falar, só chora, né, grita. Então, ele cria um paralelo ali com a criança. Se não faz o mal, não fez, não mais o bem. Não é nem feliz nem infeliz. Age sem consciência e sem responsabilidade. Uma vez que nada tem, nada pode perder e nada pode. Não mais retrogradar. Sua responsabilidade não começa senão do momento em que se desenvolve nele o livre-arbítrio. Seu estado primitivo não é, pois, um estado de inocência, inteligência e racional. Por consequência, o mal que faz mais tarde, infringindo as leis de Deus, abusando das faculdades que lhe foram dadas, não é o retorno do bem ao mal, mas a consequência do mau caminho que se empenhou. Então, quem quiser depois adentrar nesse artigo, né, está lá na Revista Espírita de junho de 1863. Lembrando que a Revista Espírita começou em 1858, janeiro de 1858. Então, é muito interessante esse cuidado que o Paulo Figueiredo tem, né? E trazer esse conceito de nulidade moral, trazendo para a gente um comparativo com a criança que acaba de nascer. Né? Então, não há queda do espírito. Na realidade, há uma escolha nossa por caminhos menos felizes, né? É muito interessante isso. Algum comentário, Genivaldo, pessoal, sobre esse ponto aqui? Senão, vamos andar mais um pouquinho. A punição que sofre é uma advertência sobre o mal praticado, que deve ter como resultado a sua recondução ao bom caminho. Se a pena fosse irremissível, seria supérflua,
qualquer intenção de melhor proceder e o desígnio providencial da criação não poderia ser alcançado, porquanto haveria seres predestinados à felicidade e outros à desdita. Se uma alma culpada se arrepende, ela pode endireitar-se, podendo fazer, ela pode aspirar à felicidade. Seria Deus justo se lhe recusasse os meios para tal? Aí tem mais uma notícia. Essa explicação corresponde ao item 3 do resumo da lei divina no capítulo 8, capítulo que nós vamos estudar a posteriori, após esse capítulo que nós estamos estudando agora, que afirma: para o espírito mau, sendo artífice de sua própria infelicidade, termina de compreender que dele depende fazê-la cessar, e que quanto mais tempo persistir no mal, por mais tempo ele será infeliz. Então, ele vai lá no capítulo 8, adianta o assunto para nós, né? E na medida que a gente está sofrendo, a gente tem que parar a perguntar o que eu estou fazendo, né? Qual é a imperfeição que está me levando a sofrer tanto na vida, né? Por isso que a gente perguntou lá sobre o caso do nosso amigo lá, do Paulo Estevão, né? Que imperfeição levou ele a cometer esses enganos, né? De cair nessas armadilhas, apesar de todo o aviso que ele recebeu, né? Então a gente vê que Deus é um grande educador, né, gente? O nosso Pai é um grande educador. Ele vai nos guiando para que a gente chegue à perfeição. E os mais teimosos demoram mais, os mais obedientes vão um pouquinho mais rápido, né? Sendo o bem o objetivo final da criação, a felicidade, que é seu prêmio, deve ser eterna. Então, no momento que a gente atingir a plenitude, né, a compreensão das leis de Deus, né, na sua plenitude, a gente vai adquirir essa felicidade, né? E não há queda. Depois que você aprendeu, é disso que Kardec está nos alertando. O artigo, que é o meio de alcançá-la, deve ser, o castigo, que é o meio de alcançá-la, deve ser temporário. Mesmo entre os homens, a noção mais elementar de justiça preconiza que não se pode castigar perpetualmente aquele que tem o desejo e a vontade de fazer o bem. E a gente tem aqui uma mensagem de Emmanuel, né? No livro Justiça Divina. Vou voltar lá. Infinito amor, né? Deixa eu ir atrás. Esqueci de colocar o número lá, agora vou ter que sofrer um pouquinho aqui. Só um segundo, pessoal. Perdi aqui a. Item 7. Só um segundo. Isso aqui. Só vou colocar aí. Faltam 4 minutinhos. Vamos deixar para a semana que vem, né? A gente estuda esse infinito amor. É o item 7 do livro Justiça Divina. Isso aqui, ó. Aí a gente deixa para a semana que vem. Alguma pergunta, algum comentário, pessoal? Foi muito assunto, né? Nós mexemos com Boa Nova, Paulo Estevão, Justiça Divina, Céu e Inferno.
É bastante coisa, né, Gê? Muito interessante. Tá bom nesse caminho, pessoal, para a gente estudar, trazer esses textos e a gente ir trabalhando, né? Tá ótimo, Antônio. Tá ótimo, eu tô adorando. Vocês querem dar nó na minha cabeça, né? Nós estamos vamos dando nó. É um monte de livro misturando, vamos nós, né? É, Mas é gostoso, né? A doutrina é muito rica, né? E o Genivaldo ainda vai no Velho Testamento ainda, né? Você sabe que... Aí eu fico imaginando. Nossa, Nós pegamos lá o Provérbios também, né? Pegamos um pouquinho do Velho Testamento, Salmos 23, né? O famoso Salmo 23. E nós vamos ouvir um outro salmo depois, continua no capítulo 2 também. Ou seja, a importância do Velho Testamento era o ponto de referência de Jesus, né? Então a gente precisa também ter um olhar também para esse conhecimento, né, Gé? gente, vocês dão licença, mas vou precisar sair. Estado de emergência. Tá bom, meu querido amigo. Ô, Nilson, você, ou se alguém quiser fazer a oração de encerramento, eu já ia convidar a Nilson aí, né? eu achei legal o que você falou dessa parte da nulidade moral, Antônio. Muito bom. Kardec traz uns negócios, gente, que está lá na revista Espírita. Tem que ler essa revista espírita, né? Tem que ler. Ela é de julho de 1863, você falou? Isso. Esse conceito, gente, esse conceito você não vê na obra, você só vê na revista Espírita. Não mesmo. E esse é um negócio... engraçado que o arrepender-se, que eu estava ouvindo do Paulo de Figueiredo, ele diz que tem uma forma de... um sentido de dizer mudar a sua mente, né? Mudar a mentalidade. Mudar a mentalidade. Mudar a sua mentalidade. Então, é engraçado, né? O arrepender fica diferente, né? Você pode se arrepender e não mudar a mentalidade. E aí vai errar de novo. Então, isso mesmo. Mas então tá bom, vamos lá então. Eu vou fazer a minha dívida ficar mais leve. Tá bom. Então vamos elevar todos os nossos pensamentos, melhores sentimentos até Deus, nosso Pai, ao Mestre Jesus, nosso querido amigo de todas as horas. Agradecendo sempre, né, por estarmos aqui estudando, aprendendo, e cada dia a gente possa abrir mais o nosso coração para que a obra divina seja realizada em nós também, né? E assim, com o coração pleno de alegria por esse momento, oferecemos ao irmão mais necessitado que possa comparecer à nossa casa, né? Que nos assiste diariamente, que seja também assistido aos seus mais ansiosos problemas, e oferecemos a ele a prece de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, as nossas dívidas, na mesma medida que perdoamos os nossos ofensores, nossos devedores. Não nos deixeis entregues às tentações e livra-nos, Pai, de todo o mal. Assim seja. Gratidão. Falou, pessoal. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Boa noite. Obrigado pela Deus participação. abençoe. Para todos. Tchau. Com Tchau, Deus. Nil. Tchau, linda. Boa noite. Tchau, tchau. Vamos que vamos.